Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Um ano em 12 semanas. Faça mais em 12 semanas do que os outros fazem em 12 meses. Brian P. Moran e Michael Lenihan. Capítulo 1. O desafio. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano e subestima o que pode realizar em períodos mais curtos. O modelo tradicional de planejamento anual cria uma falsa sensação de tempo, levando à procrastinação, à perda de foco e à baixa execução. Quando acreditamos ter 12 meses para cumprir metas, tendemos a adiar decisões importantes e agir apenas quando o prazo está perto. O desafio proposto é mudar a forma de pensar o tempo, enxergando cada 12 semanas como um ano completo. Essa mudança cria urgência saudável, clareza de prioridades e maior comprometimento com a ação. Com menos tempo disponível, as pessoas passam a focar no que realmente importa, eliminando distrações e atividades que não geram resultados. Sucesso não depende apenas de boas ideias, mas principalmente da execução consistente. Muitos sabem o que fazer, mas poucos realmente fazem. Ao trabalhar com ciclos curtos, fica mais fácil medir progresso, corrigir erros rapidamente e manter a motivação elevada. Outro ponto importante é a responsabilidade pessoal. O método incentiva cada pessoa a assumir o controle dos próprios resultados, acompanhando semanalmente suas ações e mantendo disciplina. Pequenos avanços feitos com constância ao longo de 12 semanas geram resultados significativos. Produtividade não depende de trabalhar mais, mas de trabalhar com foco, urgência e clareza. Ao encurtar o horizonte de tempo e agir com consistência, é possível realizar em 12 semanas aquilo que normalmente levaria um ano inteiro. Parte 1. Coisas que você acha que sabe. Capítulo 2. Redefinindo o ano. O conceito tradicional de ano de 12 meses prejudica a produtividade. Quando as pessoas acreditam ter muito tempo, elas relaxam, adiam decisões importantes e acabam deixando as tarefas mais relevantes para depois. Esse comportamento cria ciclos de baixa intensidade no início e correria apenas no final do período. Ao encurtar o ciclo para 12 semanas, o senso de urgência aumenta naturalmente. Com menos tempo disponível, as prioridades ficam mais claras e a execução se torna mais consistente. Em vez de esperar o momento certo, as pessoas passam a agir imediatamente, focando apenas no que realmente gera resultados. Ciclos mais curtos permitem ajustes rápidos. Se algo não estiver funcionando, não é preciso esperar um ano inteiro para corrigir o rumo. Isso torna o progresso mais ágil, mensurável e motivador. Além disso, o método ajuda a manter o foco e evita que metas importantes se percam em meio a tarefas secundárias. Redefinir o ano para 12 semanas não significa trabalhar mais, mas trabalhar com mais clareza, disciplina e intensidade. Ao mudar a forma de enxergar o tempo, torna-se possível alcançar resultados mais rápidos, manter a motivação alta e transformar metas em conquistas reais. Capítulo 3. A conexão emocional. Metas só se tornam realmente poderosas quando estão ligadas a um motivo emocional forte. Muitas pessoas definem objetivos apenas de forma racional, como ganhar mais dinheiro ou crescer na carreira, mas sem uma razão pessoal profunda. A motivação enfraquece e a disciplina desaparece com o tempo. A verdadeira mudança acontece quando existe um porquê claro e significativo. Esse motivo pode estar relacionado à família, à qualidade de vida, à realização pessoal ou ao desejo de superar limitações. Quando a meta está conectada a algo que realmente importa, fica mais fácil manter o foco, resistir às distrações e agir mesmo quando surgem dificuldades. A conexão emocional aumenta a consistência.
Em vez de depender apenas de motivação momentânea, a pessoa possa agir com mais determinação porque entende o impacto real que suas ações terão no futuro. Isso fortalece o compromisso e torna o processo mais sustentável. Metas significativas geram energia e clareza. Quando o objetivo tem propósito, as decisões ficam mais simples, pois é mais fácil identificar o que contribui ou não para o resultado desejado. Não basta definir metas, é preciso sentir a importância delas. Quando existe uma conexão emocional verdadeira, o esforço ganha sentido, a disciplina aumenta e os resultados se tornam muito mais alcançáveis. Capítulo 4. Jogue fora o plano anual. O planejamento anual tradicional é um dos maiores inimigos da produtividade. Quando as metas são definidas para um ano inteiro, as pessoas tendem a relaxar no começo, perder o foco no meio e correr contra o tempo apenas no final, criando um ciclo de baixa performance e resultados abaixo do esperado. Planos longos demais reduzem o senso de urgência e dificultam a execução. Com muito tempo disponível, surgem distrações, prioridades mudam e o comprometimento diminui. Por isso, os autores propõem abandonar o plano anual e substituí-lo por ciclos de 12 semanas, que tornam as metas mais claras, específicas e alcançáveis. Com períodos mais curtos, as ações ganham intensidade e foco. As pessoas passam a trabalhar com mais disciplina, acompanhar o progresso com frequência e corrigir rapidamente o que não está funcionando. Isso evita desperdício de tempo e aumenta a sensação de avanço constante. Ciclos menores aumentam a motivação, pois os resultados aparecem mais rápido. Ao concluir metas em 12 semanas, a confiança cresce e o processo se torna mais dinâmico e eficiente. Resultados não dependem de planos longos, mas de execução consistente. Ao abandonar o planejamento anual e focar em períodos mais curtos, torna-se mais fácil manter o foco, agir com urgência e alcançar resultados muito mais expressivos. Capítulo 5. Uma semana de cada vez. Grandes metas só se tornam realidade quando são transformadas em ações semanais claras e específicas. Muitas pessoas falham não por falta de objetivos, mas por não saberem exatamente o que fazer no dia a dia para avançar. A semana é o período ideal para execução, pois é curto o suficiente para manter o foco e longo o bastante para gerar progresso significativo. Quando você planeja uma semana de cada vez, fica mais fácil definir prioridades, eliminar distrações e manter a disciplina. O acompanhamento semanal aumenta a responsabilidade pessoal. Ao avaliar o que foi planejado e o que realmente foi feito, a pessoa ganha clareza sobre seu desempenho e consegue ajustar rapidamente o rumo. Isso evita que semanas improdutivas se transformem em meses perdidos. Pequenas ações consistentes criam grandes resultados ao longo das 12 semanas. Em vez de depender de esforços intensos e esporádicos, o método valoriza a constância e o progresso contínuo. Produtividade não vem de grandes mudanças repentinas, mas de ações semanais bem executadas. Ao focar em uma semana de cada vez, torna-se mais fácil manter o ritmo, fortalecer a disciplina e transformar metas ambiciosas em conquistas concretas. Capítulo 6. Enfrentando a verdade. Um dos maiores obstáculos para alcançar resultados é a dificuldade de encarar a realidade com honestidade. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo o suficiente, mas, na prática, suas ações não estão alinhadas com os seus objetivos mais importantes. Resultados são consequência direta das ações executadas, não das intenções ou dos planos. Quando alguém não alcança uma meta, é preciso avaliar com sinceridade o que realmente foi feito, em vez de buscar desculpas ou culpar fatores externos. Essa postura exige responsabilidade pessoal, mas também abre espaço para melhorias reais. Medir o desempenho semanal é uma forma eficaz de enfrentar a verdade. Ao acompanhar as ações planejadas e comparar com o que foi executado, fica mais fácil identificar falhas, ajustar prioridades e manter o foco no que realmente gera resultados. O desconforto de encarar a realidade é necessário para o crescimento.
Reconhecer erros e limitações permite aprender, evoluir e agir com mais eficiência nas semanas seguintes. O sucesso depende de disciplina, responsabilidade e honestidade consigo mesmo. Quando você enfrenta a verdade sobre suas ações e resultados, ganha clareza, fortalece o compromisso e aumenta significativamente as chances de alcançar suas metas. Capítulo 7. Intencionalidade. Resultados relevantes não acontecem por acaso, mas são fruto de escolhas conscientes e ações planejadas. Muitas pessoas vivem reagindo às demandas do dia a dia, ocupadas, mas sem avançar de forma significativa em direção aos seus objetivos mais importantes. Ser intencional significa decidir com clareza onde colocar tempo, energia e atenção. Em vez de agir no automático, a pessoa passa a priorizar atividades que realmente contribuem para suas metas, eliminando tarefas que apenas ocupam tempo sem gerar progresso. A intencionalidade aumenta o foco e reduz distrações. Quando existe clareza sobre o que importa, fica mais fácil dizer não para as interrupções e manter a disciplina ao longo das semanas. Isso fortalece a consistência e acelera os resultados. Pequenas decisões intencionais, repetidas diariamente, geram mudanças significativas ao longo do tempo. O sucesso deixa de ser algo distante e passa a ser construído passo a passo. Viver com intencionalidade é assumir o controle do próprio tempo e das próprias ações. Ao agir com propósito e foco, cada semana se torna uma oportunidade concreta de avançar e transformar metas em resultados reais. Capítulo 8. Responsabilidade como propriedade. Assumir total responsabilidade pelos próprios resultados é um dos fatores mais importantes para alcançar metas. Muitas pessoas culpam falta de tempo, circunstâncias ou outras pessoas quando não conseguem avançar, mas essa atitude impede o crescimento e a melhoria. Tratar a responsabilidade como propriedade significa assumir o controle completo das próprias ações, decisões e resultados. Isso não quer dizer que tudo depende apenas de você, mas que a sua resposta diante das situações é sempre sua responsabilidade. Quando essa mentalidade é adotada, a pessoa deixa de buscar desculpas e passa a procurar soluções. Essa postura fortalece a disciplina e aumenta o comprometimento. Ao entender que os resultados dependem diretamente das ações realizadas, torna-se mais fácil manter o foco e agir com consistência ao longo das semanas. Assumir responsabilidades gera autonomia e confiança. A pessoa percebe que tem poder para mudar sua realidade por meio de pequenas ações contínuas. O sucesso começa quando você assume a propriedade dos seus resultados. Ao parar de culpar fatores externos e agir com responsabilidade, você ganha clareza, aumenta a produtividade e se aproxima cada vez mais das suas metas. Capítulo 9. Interesse versus compromisso. Existe uma grande diferença entre estar interessado em um objetivo e estar verdadeiramente comprometido com ele. Quando há apenas interesse, a pessoa age apenas quando é conveniente, quando tem tempo ou quando se sente motivada. Já o compromisso leva à ação mesmo diante de dificuldades, cansaço ou falta de motivação. Muitas pessoas dizem querer mudar, crescer ou alcançar grandes metas, mas suas ações mostram apenas interesse superficial. O compromisso, por outro lado, envolve disciplina, consistência e a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é fácil. O compromisso exige priorização. Quando alguém está realmente comprometido, passa a organizar o tempo de forma mais intencional, eliminando distrações e focando no que realmente gera resultados. Isso fortalece a execução e acelera o progresso. O compromisso cria confiança. À medida que a pessoa cumpre o que planeja, desenvolve mais disciplina e aumenta sua capacidade de alcançar metas maiores. O sucesso não depende apenas de desejar algo, mas de decidir e agir com constância. Quando o interesse se transforma em compromisso, as ações se tornam mais consistentes e os resultados passam a acontecer de forma mais concreta. Capítulo 10. Excelência a cada momento.
A excelência não é algo que acontece apenas em grandes ocasiões, mas sim nas pequenas decisões tomadas diariamente. Muitas pessoas acreditam que o sucesso depende de momentos extraordinários, quando na verdade ele é construído por meio de ações consistentes e bem executadas ao longo do tempo. Excelência a cada momento significa escolher fazer o melhor possível em cada tarefa, mesmo nas atividades simples. Cada decisão, por menor que pareça, contribui para o resultado final. Quando essas escolhas são feitas com frequência, criam um padrão de desempenho elevado e constante. A excelência está diretamente ligada à disciplina. Nem sempre será fácil agir com qualidade, especialmente quando há pressão, cansaço ou distrações, mas é justamente nesses momentos que a excelência faz diferença. Focar no presente aumenta a produtividade. Em vez de se preocupar apenas com o resultado final, a pessoa passa a se concentrar na execução do momento atual, melhorando a consistência e o desempenho. Grandes resultados são consequência de pequenas ações feitas com excelência. Ao escolher agir com qualidade em cada momento, você constrói progresso contínuo e aumenta significativamente as chances de alcançar suas metas. Capítulo 11. Desequilíbrio intencional. A ideia de manter equilíbrio perfeito em todas as áreas da vida o tempo todo é irreal e muitas vezes prejudicial ao progresso. Para alcançar metas importantes em períodos curtos, é necessário concentrar mais energia e atenção em prioridades específicas, mesmo que outras áreas recebam menos foco temporariamente. Esse desequilíbrio é intencional e estratégico, não permanente. Durante as 12 semanas, a pessoa escolhe conscientemente direcionar mais esforço para objetivos principais, sabendo que isso é parte do processo para conquistar resultados mais rápidos e significativos. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo reduz a qualidade e a eficiência. Quando o foco é dividido demais, o progresso se torna lento e frustrante. Já ao priorizar poucas metas essenciais, o desempenho melhora e os resultados aparecem com mais clareza. O desequilíbrio intencional exige planejamento e consciência. Não se trata de negligenciar a vida pessoal ou a saúde, mas de ajustar temporariamente a intensidade em cada área conforme os objetivos definidos. Grandes resultados exigem foco concentrado. Ao aceitar o desequilíbrio intencional por um período limitado, você aumenta a produtividade, acelera conquistas e cria avanços significativos em menos tempo. Parte 2. Colocando tudo junto. Capítulo 12. O sistema de execução. Os autores apresentam a estrutura prática para transformar metas em resultados concretos. O sucesso não depende apenas de definir objetivos, mas de criar um sistema claro que guie as ações diárias e semanais com disciplina e consistência. O sistema de execução é composto por elementos simples, como visão clara, planejamento de 12 semanas, ações semanais e acompanhamento constante. Esses componentes trabalham juntos para manter o foco nas prioridades e evitar que tarefas menos importantes consumam tempo e energia. A execução eficiente exige medir o progresso regularmente. Ao acompanhar as ações planejadas e verificar o desempenho semanal, torna-se mais fácil identificar falhas, ajustar estratégias e manter o compromisso com os resultados. O sistema cria responsabilidade e consistência. Em vez de depender de motivação momentânea, a pessoa passa a seguir um processo estruturado, que mantém o progresso contínuo mesmo diante de desafios. Grandes resultados vêm de sistemas bem executados, não apenas de boas intenções. Quando existe um método claro de execução, as ações se tornam mais organizadas, o foco aumenta e as metas passam a se transformar em conquistas reais ao longo das 12 semanas. Capítulo 13. Estabeleça sua perspectiva. Resultados extraordinários começam com uma visão clara do futuro. Ter uma perspectiva bem definida significa entender onde você quer chegar e por que isso é importante, criando direção e propósito para as suas ações diárias. Sem uma visão clara, as pessoas tendem a agir de forma reativa, respondendo apenas às urgências do dia a dia.
Quando existe uma perspectiva definida, as decisões se tornam mais fáceis, pois é possível avaliar se cada ação aproxima ou afasta dos objetivos desejados. Essa visão deve ser pessoal e significativa, envolvendo diferentes áreas da vida, como carreira, finanças, saúde e relacionamentos. Quanto mais clara e emocionalmente conectada for essa perspectiva, maior será a motivação para agir com consistência. A perspectiva funciona como um guia durante as 12 semanas. Mesmo diante de dificuldades ou distrações, ela ajuda a manter o foco e o comprometimento com as prioridades. Estabelecer sua perspectiva é o primeiro passo para executar com eficiência. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, suas ações ganham mais propósito, suas decisões ficam mais claras e os resultados se tornam muito mais consistentes ao longo do tempo. Capítulo 14. Desenvolva seu plano de 12 semanas. Os autores explicam como transformar a visão de longo prazo em um plano prático e executável. Um bom plano de 12 semanas deve ser simples, claro e focado em poucas metas realmente importantes, evitando excesso de objetivos que possam dispersar a atenção. O plano deve incluir ações específicas e mensuráveis, que possam ser executadas ao longo das semanas. Em vez de metas vagas, como melhorar resultados, o ideal é definir passos concretos que facilitem o acompanhamento e a execução consistente. O plano de 12 semanas cria urgência e foco. Com um prazo mais curto, as pessoas tendem a agir com mais disciplina e comprometimento, reduzindo a procrastinação e aumentando a produtividade. O plano deve ser flexível o suficiente para ajustes. Ao acompanhar o progresso semanal, é possível identificar o que está funcionando e corrigir rapidamente o que não estiver trazendo resultados. Um plano claro transforma intenção em ação. Ao desenvolver um plano de 12 semanas bem definido, você cria direção, fortalece o foco e aumenta significativamente as chances de alcançar resultados concretos em menos tempo. Capítulo 15. Implementando o controle de processos. O verdadeiro segredo para alcançar metas não está apenas nos resultados finais, mas no controle das ações que levam até eles. Em vez de focar apenas no objetivo, o método propõe acompanhar os processos diários e semanais que realmente impulsionam o progresso. Controlar processos significa monitorar atividades importantes, como tarefas planejadas, tempo dedicado às prioridades e a consistência na execução. Ao medir essas ações, fica mais fácil identificar o que está funcionando e corrigir rapidamente o que não está trazendo resultados. Esse acompanhamento aumenta a disciplina e a responsabilidade. Quando as ações são registradas e avaliadas semanalmente, a pessoa se torna mais consciente do seu desempenho e mais comprometida com suas metas. Controlar processos reduz a frustração. Mesmo quando o resultado final ainda não apareceu, é possível perceber avanços ao observar a execução consistente das ações. Resultados são consequência de processos bem executados. Ao implementar o controle das ações semanais, você fortalece a disciplina, mantém o foco e aumenta significativamente as chances de alcançar resultados concretos ao longo das 12 semanas. Capítulo 16. Mantendo a pontuação. Medir o desempenho é essencial para manter o foco e garantir a execução das tarefas. Muitas pessoas criam planos bem estruturados, mas deixam de acompanhar o progresso, o que reduz a disciplina e aumenta a chance de abandonar os objetivos. Manter a pontuação significa acompanhar regularmente as ações planejadas e avaliar se elas estão sendo realizadas. Esse processo traz clareza para o desempenho e mostra de forma objetiva o quanto a pessoa está comprometida com suas metas. Medir o progresso aumenta a motivação. Quando os avanços são visíveis, mesmo que pequenos, a confiança cresce e a disciplina se fortalece. Além disso, ao perceber quedas no desempenho, é possível agir rapidamente para corrigir o rumo. A pontuação deve ser simples e prática, facilitando o acompanhamento semanal. O objetivo não é criar um sistema complicado, mas manter a atenção nas ações mais importantes. Aquilo que é medido tende a melhorar.
Ao manter a pontuação e acompanhar o progresso com consistência, você aumenta o comprometimento, fortalece a disciplina e torna suas metas muito mais alcançáveis ao longo das 12 semanas. Capítulo 17. Retome o controle do seu dia. Muitas pessoas perdem produtividade porque passam o dia reagindo a urgências, interrupções e tarefas inesperadas. Sem planejamento, o tempo é consumido por atividades que parecem importantes, mas que não contribuem para as metas principais. Retomar o controle do dia significa planejar antecipadamente e reservar tempo para as atividades que realmente geram resultados. Isso envolve definir prioridades claras, organizar a agenda e proteger períodos de foco para executar as ações mais importantes. Os autores também apresentam a ideia de blocos de tempo dedicados, nos quais a pessoa se concentra exclusivamente em tarefas estratégicas, reduzindo distrações e aumentando a eficiência. Esse método ajuda a manter o foco e a avançar de forma consistente ao longo das semanas. Pequenas mudanças na gestão do tempo geram grandes impactos nos resultados. Quando o dia é planejado com intenção, a produtividade aumenta e o estresse diminui. Controlar o dia é essencial para alcançar metas maiores. Ao organizar seu tempo de forma consciente, você fortalece a disciplina, mantém o foco nas prioridades e transforma ações diárias em progresso contínuo ao longo das 12 semanas. Capítulo 18. Tomando posse. O verdadeiro progresso acontece quando a pessoa assume total responsabilidade pela execução das suas metas. Não basta ter um plano bem estruturado, é necessário agir com disciplina e assumir o compromisso diário com as ações definidas. Tomar posse significa deixar de depender de motivação, circunstâncias favoráveis ou pressão externa. A pessoa passa a agir por decisão própria, mantendo consistência mesmo quando surgem dificuldades, cansaço ou distrações. Essa postura fortalece a autonomia e aumenta as chances de alcançar resultados concretos. Assumir a posse do processo cria maior comprometimento. Quando você entende que os resultados dependem diretamente de suas ações, fica mais fácil manter o foco e priorizar o que realmente importa. Pequenas ações executadas com responsabilidade geram progresso contínuo. Ao agir de forma consistente, a confiança aumenta e o desempenho melhora ao longo das semanas. Tomar posse é assumir o controle do próprio sucesso. Quando você se responsabiliza pelas suas decisões e ações, fortalece a disciplina, mantém o foco e transforma metas em conquistas reais ao longo das 12 semanas. Capítulo 19. Compromissos para 12 semanas. Alcançar resultados significativos em 12 semanas exige compromissos claros e consistentes com o processo. Metas ambiciosas só se tornam realidade quando são acompanhadas por decisões firmes e ações contínuas ao longo do período. Os autores apresentam alguns compromissos essenciais, como manter o foco nas prioridades, agir com disciplina, medir o desempenho e ajustar rapidamente quando necessário. Esses compromissos ajudam a manter a consistência e evitam que a motivação diminua com o passar das semanas. Os autores também destacam a importância de respeitar o planejamento e proteger o tempo dedicado às ações mais importantes. Quando a pessoa honra seus compromissos, cria um padrão de comportamento mais produtivo e aumenta suas chances de sucesso. O compromisso deve ser renovado constantemente. A cada semana, é necessário reafirmar a decisão de seguir o plano e executar as ações definidas. O sucesso em 12 semanas depende mais do comprometimento do que de talento. Ao assumir compromissos claros e agir com consistência, você fortalece a disciplina, mantém o foco e transforma objetivos em resultados concretos. Capítulo 20. Suas primeiras 12 semanas. Os autores mostram como dar início ao primeiro ciclo de execução e transformar planejamento em ação. O começo não precisa ser perfeito, mas deve ser intencional, com metas claras, poucas prioridades e ações bem definidas para cada semana. As primeiras 12 semanas são um período de aprendizado e adaptação. Durante esse tempo, a pessoa desenvolve disciplina, testa estratégias e ajusta o que não estiver funcionando.
O mais importante é manter a consistência, mesmo que ocorram erros ou imprevistos. É importante acompanhar o progresso semanalmente. Ao avaliar o desempenho com frequência, é possível corrigir rapidamente o rumo e manter o foco nas ações que realmente geram resultados. Pequenas vitórias ao longo das semanas aumentam a confiança e fortalecem a motivação. Cada meta cumprida cria impulso para continuar avançando. As primeiras 12 semanas são o início de uma nova forma de trabalhar e alcançar objetivos. Ao começar com clareza, disciplina e acompanhamento constante, você constrói progresso contínuo e aumenta significativamente suas chances de conquistar resultados reais em menos tempo. Capítulo 21. Considerações finais e a 13ª semana. Após cada ciclo de 12 semanas, é fundamental reservar um período para avaliação, aprendizado e preparação para o próximo ciclo. Essa fase é chamada de 13ª semana e funciona como um momento estratégico de pausa e reflexão. Durante essa semana, é importante analisar o que funcionou, identificar falhas, reconhecer conquistas e ajustar metas futuras. Esse processo permite aprender com a experiência e melhorar continuamente o desempenho nas próximas 12 semanas. A 13ª semana não é apenas para avaliação, mas também para descanso e recuperação. Esse tempo ajuda a renovar a energia, reduzir o desgaste e voltar com mais foco e motivação para o próximo ciclo. Esse modelo cria um ritmo contínuo de execução e melhoria. A cada ciclo, a pessoa evolui, ajusta estratégias e aumenta sua capacidade de alcançar resultados maiores. O sucesso sustentável vem da repetição desse processo. Ao executar por 12 semanas e refletir na 13ª semana, você cria um ciclo constante de aprendizado, disciplina e crescimento, tornando possível realizar muito mais em menos tempo. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!